Olá, boa tarde. Sou eu aqui de novo. A gente vai seguir para o segundo tutorial. Conforme eu disse no tutorial passado lá, eu falei que ia criar o movimento do jogador aqui nesse segundo vídeo. Eu queria comentar sobre o poliformismo também, que vocês vão usar bastante no desenvolvimento do jogo aí. Então já vou comentar aqui nesse vídeo, porque nos outros vídeos eu não vou falar. E para ficar fácil para entender, tá bom? Então aqui o que eu fiz? Eu criei um jogador e esse jogador eu não vou criar mais o corpo lá na principal, agora vou criar o corpo dentro do jogador. O jogador tem um corpo agora. O que mais que ele tem? Ele tem uma velocidade. E esses são esses dois atributos do jogador, o corpo e a velocidade. Eu também criei um método inicializa e esse método ele é privado. Por que ele é privado? Porque eu só quero que apenas a classe tenha acesso a ela. Eu não quero que ninguém de fora acesse a inicializa. E eu não preciso ninguém de fora inicializar. Eu posso inicializar a classe jogador, né, a chamar o método inicializa dentro da construtora. Só vou chamar uma vez, não vou chamar mais que uma vez. Porque ela vai inicializar todos os atributos do jogador. Apenas uma vez, como a velocidade. Então aqui eu criei 3 construtoras. Eu quero explicar isso, mas eu vou explicar daqui a pouco. Esse vai ser o assunto do poliformismo. Eu já explico. Eu tenho a destrutora e tenho o getCorpo, que vai retornar o rectangle shape. E aqui está a função, o método move. É aqui onde a gente vai criar o movimento do jogador. Então, eu vou estar aqui. Aqui está aqui o método inicializa, inicializando apenas a velocidade. Por enquanto, a classe jogador tem só o corpo e a velocidade. Mais para frente a gente vai colocar mais coisas. Essa classe vai ter mais atributos, né? Como tipo, perguntar tipo um booleano, né? Um atributo booleano do tipo booleano que diz se o jogador está no chão ou não, se ele está pulando ou não está pulando. Vai ter mais coisas. Então esse vai ser, por enquanto vai ser só esses dois atributos. Seguindo aqui então, eu vou criar o movimento do jogador. Como que eu faço o movimento dele? Eu vou verificar a tecla, né? Deixa eu ver se a tecla está pressionada. Ó, se a tecla tal estiver pressionada, qual tecla pressionada? É a tecla A. Beleza. Aqui tá, eu estou perguntando aqui vai me retornar um true. True ou falso? O que? Ele vai me perguntar, ele tá verificando se a tecla A foi pressionada. Se a tecla A for pressionada, o que eu vou fazer? O corpo do jogador tem um método, a classe Rectangle Shape, ele tem um método que chama Move. E esse Move, o que ele faz? Ele incrementa as coordenadas, tá? Coordenada XY. No caso, ele tem dois parâmetros. Ele tem um parâmetro A e tem um parâmetro B. Aqui nesse primeiro parâmetro A, ele vai incrementar um valor que já tem, tipo, o corpo. Eu inicializei o corpo, a posição do corpo é 50-50. Então, é 50 mais A. É basicamente isso, eu vou incrementar. No caso aqui, vai ser a velocidade. O parâmetro A vai ser a velocidade, o quê? Na posição X. Eu não expliquei também, eu queria falar aqui sobre esse tipo, vector 2f. O que é o vector? A gente aqui vai usar o vector como uma coordenada xy, do tipo float. Mas não precisa ser necessariamente um float, né? Pode ser um int. Tem int, tem o using também, a gente pode utilizar, mas aqui como coordenada eu vou estar utilizando o float, que tem xy. Então tá, a velocidade do tipo x. E aqui no eixo, como eu vou apertar a tecla A, o meu jogador ele vai para a esquerda, então eu vou ter que subtrair, né? Velocidade, ponto x, vou subtrair. A velocidade aqui eu defini como 0.1 float, tá? Do tipo float. Então, no eixo y eu não quero, ele não vai andar, ele vai andar só no eixo x. Então tá, pronto. Se eu apertar a tecla A, ele vai andar para a esquerda. Eu estou movendo o meu corpo, a posição. Eu vou atualizar a posição do meu corpo para isso que eu estou definindo aqui dentro. Então eu vou criar de novo. Vou fazer com as outras teclas, né? Com a tecla D, W e S.
Vou colocar aqui. Agora tecla D. Agora não vai ser mais negativo, vai ser positivo, né? Porque agora eu vou estar somando, não vou estar subtraindo. E agora a tecla barra. Aqui no eixo X ele não vai andar no eixo X. Ele vai andar no eixo Y. No caso aqui é negativo, né? E agora a tecla da S. Beleza. Aqui ele não vai andar no eixo X, vai andar só no Y. Beleza. Criei o movimento do jogador. É basicamente isso. Esse é o movimento. Você vai apertar a tecla A, ele vai para a esquerda. Vai atualizar a posição do corpo, né? Do Rectangle Shape. Vai apertar o D, ele vai para a direita. O W para cima, o S ele vai para baixo. Então, beleza. Criei o movimento do jogador. Tá, beleza. Agora aqui na principal. Aqui no meu loop principal aqui, eu vou criar o jogador na classe principal. Como está aqui, ele está aqui, ó. Ele é agora um atributo. O jogador é um atributo da principal. Então, eu vou... Aqui ele já criei ele aqui. Na construtora da principal, já criei o jogador. Agora que entra, vou falar sobre o assunto do poliformismo, né? Aqui eu criei o jogador com uma construtora. Deixa eu ver se eu tentar explicar de uma forma que seja fácil de entender. Nesse caso aqui, o que é poliformismo, né? Poliformismo nada mais é que métodos que têm o mesmo nome, mas que têm parâmetros diferentes. Ou seja, aqui no caso são 3 construtoras. Elas têm o mesmo nome, só que os parâmetros são diferentes. Então, toda vez que eu for criar o jogador, eu posso escolher qualquer um desses parâmetros para criar o jogador. No caso, como eu criei o jogador sem parâmetro, ele vai chamar essa construtora aqui, construtora sem parâmetro, porque eu não coloquei nada aqui, não tem parâmetro essa construtora. Então eu vou lá no meu jogador e vejo qual que é o parâmetro. Não tem nada, ele apenas criou o corpo sem nada, sem tamanho, sem posição, sem cor. E vai chamar o inicializa. Chamou o inicializa, ele só inicializou a velocidade. Certo. Então, aqui agora eu vou fazer o seguinte. Como eu já criei meu jogador, só para vocês verem. Eu vou dar aqui o jogador.new, vou chamar a função mover do jogador. O que essa função faz mesmo? Ela vai mover o jogador, ela vai ver se eu pressionei alguma tecla aqui e vai atualizar a posição do corpo. Dei o move, agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para minha janela pintar o jogador. No caso, ele não vai pintar a classe jogador, ele vai pintar o Rectangle Shape só. Então por isso que eu criei a função lá, o getCorpo, porque vai me retornar o corpo aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai limpar a janela, ele vai mover, ou seja, ele vai atualizar a posição do corpo do jogador, depois ele vai pintar, vai pintar o corpo na janela e vai mostrar tudo aqui pra gente. Vamos ver o que vai acontecer? Está compilando, executando. Só um minutinho. Certo. O meu corpo não está aqui. Por que não está? Eu estou apertando A, D, W, S, não está fazendo nada. Por quê? Porque o meu corpo não tem posição. Ele não tem posição e ele não tem tamanho. Então eu poderia fazer o seguinte. Uma maneira é eu mudar o parâmetro, né? Eu vou mudar o parâmetro aqui. Eu vou passar um Rectangle Shape. Com tamanho, ó, passar o tamanho dele, 50 por 50 pixels. Beleza. Passei, eu chamei agora aqui. Agora eu chamei outra construtora. Eu estou usando qual construtora aqui? Eu estou usando essa construtora aqui. Qual o parâmetro dela? É um Rectangle Shape. E aqui eu estou passando o Rectangle Shape. Então, qual construtora que eu vou chamar? É essa daqui. E o que ela vai fazer? Ela vai criar o corpo e vai passar o corpo e vai criar o corpo aqui, ó, o corpo que eu criei. Aqui, ó, passei o corpo para cá e o corpo recebeu o corpo.
Aí eu chamei o inicializa, certo? Então tá. Então eu vou compilar e executar. Pronto, criei meu corpo aqui, ó, não estou apertando nenhuma tecla. Agora vocês vão ver, eu vou apertar o D, ele vai para a direita. Vou apertar o A, ele vai para a esquerda. O S para baixo. Estou movimentando o meu corpo. E ele está pintando na tela. Então, beleza. Agora eu não quero passar o corpo, eu quero passar apenas a posição. Quero passar a posição e o tamanho. Eu vou chamar essa construtora aqui. Construtora de parâmetro posição e outra de tamanho aqui. Então, vou dar lá. Posição, né? Eu quero que ele fique na posição de 100 pixels à direita e de 200 pixels para baixo. E qual que vai ser o tamanho dele? O tamanho vai ser 50 por 50 pixels. Opa! 50 por 50 pixels aqui. Agora o parâmetro é outro. Se o parâmetro é outro, é outra construtora, não é mais essa daqui. E o que está fazendo? Ó, a posição, parâmetro de posição e tamanho. O corpo, o que ele está fazendo? O corpo está criando um rectangle shape e ele está passando o tamanho. O tamanho de onde? Quem que é esse tamanho aqui? É desse parâmetro. Daí eu dei um set position, aí eu setei uma cor verde para ele. Queria cor verde, aí eu chamei inicializa. Beleza. Vamos ver aqui. Opa. Ó, você viu que agora ele não é mais branco, né? Por que não é mais branco? Porque na outra construtora eu setei a cor verde para ele. Eu setei a cor verde. Então aqui ele é branco. Agora eu vou movimentar ele, funciona normalmente. Então isso é poliformismo. É métodos com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes. E é isso aí. Beleza. Agora eu quero, o que eu quero? Eu vou passar sem parâmetro agora. Opa, não é aqui. Agora eu não quero que tenha parâmetro. O jogador não vai ter parâmetro, ele vai chamar essa construtora aqui. Vai dar corpo, vai inicializar o corpo, tal. Daí ele não vai fazer o movimento. O que eu posso fazer daí? Eu posso criar um auxiliar aqui. Jogador. Na verdade, não precisaria fazer isso, né? Porque vai ser basicamente a mesma coisa. Eu só vou. Vou passar o tamanho aqui. Certo, agora eu vou fazer o jogador receber o auxiliar. Pronto. Ele não tem parâmetro, mas aqui eu criei um auxiliar que chama um auxiliar do tipo jogador, mas que tem um parâmetro do tipo que passa um parâmetro que é como construtora ele pede essa construtora aqui, ó. Ele chama essa construtora aqui, que é só o corpo, né? Aí eu só estou fazendo com que o jogador recebesse o auxiliar. Só mais só para vocês entenderem mesmo e que fique claro isso, né? É muito simples, é muito fácil. Ó. É isso aqui. É basicamente esse é o movimento do jogador. Está aqui o movimento dele. E o nosso diagrama de classe ele já está assim já. Então eu criei aqui um pacote jogador e esse pacote jogador está dentro do pacote do Django, né? O pacote do nosso jogo. E aqui o jogador está fortemente ligado ao principal. E aqui são os atributos dele. E o inicializa, que eu já falei, ele é um método privado. Só o meu jogador, só a minha classe jogador tem acesso. Eu não posso chamar o inicializa aqui na principal, porque ele é apenas o jogador. Então ele mesmo vai se inicializar, entendeu? E é isso. No próximo tutorial eu vou criar um inimigo e vou fazer o inimigo perseguir o jogador. E aí que vai começar a ficar legal daí. Tá ok? Muito obrigado aí por quem assistiu o vídeo até aqui. Eu agradeço, eu espero que vocês curtam e se inscrevam no canal aí para ajudar a fortalecer. E que mais pessoas venham ver esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.